Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 3 do livro de Isaías. Isaías falando dos julgamentos de Judá, de Jerusalém e das filhas de Sião. Abra aí a sua Bíblia no capítulo de número 3 e faça uma leitura prévia desses 26 versículos antes de nos ouvir. Estamos vendo o maravilhoso livro de Isaías, considerado o Novo Testamento do Antigo Testamento, ou mesmo considerado o resumo da Bíblia toda, porque dá para fazer a divisão, ele tem 66 capítulos igual a Bíblia que tem 66 livros, e dá para dividir ele em 27 mais 39, ou 39 mais 27, que daria aí o Antigo e o Novo Testamento. Já vimos na primeira parte uma simples identificação de Isaías e da época do seu ministério, que aconteceu durante os reinados de Judá, aos quais foram Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Isaías ministrou em Judá durante a época em que Deus julgou o seu povo por meio do ataque assírio, por volta de 740 a 686 a.C., mas também ele profetizou sobre o julgamento babilônico, muito tempo depois, no ano 612, 538, que aconteceu após a sua morte. Nesta segunda parte, nós já vimos a primeira, estamos vendo Isaías proferindo palavras proféticas de julgamento contra Israel e Judá, mas também fornecendo a esperança da restauração após o exílio. O livro de Isaías, com seus 66 capítulos, como já dissemos, foi dividido em 4 partes. A primeira apresentação já vimos, e nós vimos aí Isaías 1:1. A segunda, nós estamos vendo que é a mensagem de julgamento e a restauração pregada por Isaías. Do capítulo 1, verso 2, até o capítulo 6, verso 13. A terceira parte é mais extensa, que é a resposta de Isaías ao julgamento assírio, que vai do capítulo 7 até o 39. E depois nós veremos nos outros capítulos Isaías e o julgamento babilônico, que vai os restantes, os 27 capítulos que a gente falou, 39 e 27. Lembramos que o propósito de Isaías era incentivar seus contemporâneos a serem leais ao Senhor. E ele também tinha o objetivo de exortar os futuros exilados a se arrependerem dos seus pecados e ainda a confiarem que após o exílio o Senhor abençoaria o remanescente fiel e as outras nações de maneira como nunca antes haviam sido abençoados. Iremos também encontrar algumas verdades fundamentais nesse livro, que Deus chamou Isaías para advertir o seu povo sobre a decisão divina de mandá-los para o exílio. A mesma comissão nós podemos aplicar para nós, que estamos sendo comissionados por Deus para avisar do juízo divino que está vindo, da volta de Jesus. Deus comissionou Isaías também para transmitir sua palavra de garantias, que no futuro após o exílio, o povo voltaria a receber bênçãos sem precedentes. Nós também, com a volta de Cristo, nós estaremos com o Senhor para sempre. Isaías era um profeta de confiança e muito respeito em sua comunidade, por causa do cumprimento de muitas de suas primeiras profecias, feitas antes mesmo do livro ser escrito. As maravilhosas predições de Isaías sobre o fim do exílio da Babilônia e a restauração certamente aconteceriam, mas somente os arrependidos em Israel e entre os gentios desfrutariam dessas bênçãos futuras. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Semeadores que vos falo. Todos os dias estamos aqui com uma palavra de Deus, de busca ao Senhor que se deixa achar, de edificação, de exortação e de adoração a Deus que nos criou, que veio, morreu, ressuscitou, falou que voltaria e estamos aguardando a sua vinda. Estamos aqui desde 2016 e com esse projeto iremos até 2019, permitindo Deus. Então, nós já vimos na parte 2, nós estamos no livro, só para situar, de Isaías, e na parte 2, nós nos encontramos na mensagem de julgamento e restauração pregada por Isaías. Como já falamos, esses capítulos do 1 ao 6, que constituem a parte 2, fornecem um resumo das profecias de Isaías.
Ele proferiu palavras de julgamento contra Israel e Judá, mas também forneceu palavras de esperança, de restauração ao povo no pós-exílio. Também já dividimos essa segunda parte em 3 grandes blocos: julgamento e restauração, a retidão e a justiça, com as suas subdivisões, que é demanda contra a impiedade e injustiça, já vimos, a justiça e a retidão futuras de Sião. A justiça e a retidão futuras de Sião, também já vimos. A parte B, julgamento e restauração naquele dia, com suas subdivisões. Orgulho e sincretismo naquele dia, já vimos também no capítulo 2. Os líderes de Jerusalém naquele dia, vamos ver isso hoje, os líderes de Jerusalém naquele dia, que faz parte da divisão B, que é o julgamento e restauração naquele dia. Veremos hoje. Veremos também as mulheres altivas naquele dia. E amanhã nós veremos o renovo do Senhor naquele dia que encerra a parte B. E a C, que nós falamos que dividimos essa primeira parte, julgamento que leva à restauração, com suas subdivisões, o cântico da vinha, os ais contra o povo de Deus, a missão de Isaías de julgamento e de restauração. Então vejamos a parte B que nós estamos vendo em continuação, que é o julgamento e restauração naquele dia. Como já dissemos, essa porção do resumo da mensagem de Isaías consiste de oráculos reunidos pelo tema naquele dia. Isto é, o naquele dia é o dia do Senhor. Isaías 13, 6 e 9. Esse será um dia de julgamento severo, mas também trará imensuráveis bênçãos para o povo de Deus. Os líderes de Jerusalém naquele dia. É o Senhor dos exércitos, que tirará de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, a todo o sustento de pão e a todo o sustento de água, o poderoso e o homem de guerra, o juiz e o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50 e o homem respeitável, o conselheiro e o sábio entre os artífices, o eloquente orador. É do Senhor que vêm todas as bênçãos. Ponha isso na sua cabeça. É do Senhor que vêm todas as bênçãos. A abertura de portas de emprego, a cura, a saúde, a prosperidade, toda boa dádiva e todo bom dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudanças. Tiago 1,17. Por isso que o Senhor abomina os orgulhosos. E é por isso que Isaías confrontou o fracasso dos líderes de Jerusalém, primeiramente relatando os julgamentos que viriam contra eles no dia do Senhor, verso 7, misturado com algumas acusações, verso 12. E então encerrando com o cenário de um tribunal celeste, no qual são feitas sérias acusações, versos 13 a 15. Não era necessário muita coisa da parte deles, mas tão somente reconhecerem que toda boa dádiva vem de Deus e se tornar mais humano com seu semelhante. Você reconhecer que você está sendo abençoado. E você reconhecer que você, ao ser abençoado, você tem que se tornar um abençoador. No entanto, as caóticas condições do julgamento futuro resultariam em falta de pão e água. O Senhor julgaria todos os diversos líderes corruptos nos quais o povo havia se apoiado. A corrupção visava, e ainda visa hoje, apenas o sustento de um egoísmo desenfreado e caótico, às custas do nosso próximo. A liderança tradicional dos mais velhos seria destruída pelo fato de homens jovens, sem experiência, serem compelidos a assumir a liderança. O colapso de Judá viria na forma de caos social, ricos contra pobres, jovens contra idosos, o vil contra o nobre. Verso 5. No tocante hipérbole, versos 6 e 7, o profeta descreve o julgamento por vir como algo tão terrível que os líderes seriam escolhidos simplesmente pelo fato de terem roupas para vestir. Mas esses próprios líderes reconheceriam
quão pouca ajuda teriam a oferecer. A presença forte de Deus tem duas consequências imediatas, como eu sempre tenho falado. Ele derrete a cera e esta se derrama diante da sua presença, o que é de fato muito bom, mas também ele endurece o barro, tornando-o imprestável. Judá fora abençoado com a presença especial de Deus no templo, mas essa bênção intensificou a severidade do julgamento de Deus pela rebelião do povo. Veja aí Amós 3:2. Quem somos nós contra o Senhor? Se ele se manifesta, o que faremos de fazer? No verso 8, Jerusalém e Judá estão caídas porque desafiaram a gloriosa presença do Senhor. Os seus rostos agora testificam contra eles, o que é um sinal claro de sua rebeldia e orgulho. Os judeus estavam tão destituídos de vergonha quanto os habitantes de Sodoma. Então a palavra menciona um ai, um termo que introduz uma terrível ameaça. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmo. É assim mesmo. Parece até que somos possessos de espíritos malignos, de diabos que se aproveitam e se alimentam de nossos pecados. Quanto mais pecamos, mais se saciam e mais somos arruinados e fazemos mal a nós mesmos. Depois, não entendemos por que agimos assim. Sempre há os remanescentes, aqueles que ainda não haviam violado declaradamente a aliança, não deixariam de ver o fruto da sua fidelidade. Até nos filmes, repara, na história, em todo lugar sempre há remanescentes, ou aqueles que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. 1 Reis 19:18. No verso 12, sob condições normais, os homens mais velhos e sábios normalmente governariam Israel. Mas a rebelião contra Deus obrigaria a nação a aceitar a liderança dos jovens, nécios, e das mulheres altivas. Verso 3:16. Isso também nos parece semelhante ao que vemos em nosso país, aqui no Brasil e no mundo de hoje, onde adultos infantilizados, imaturos, sem temor a Deus, com ar de intelectualidade, governam sobre nós. Minorias. Não se tratam de aspectos sociais relacionados aos pobres, aos injustiçados, aos órfãos e às viúvas, mas portadores de veneno de alma e de espírito, essas minorias. Se fosse a minoria que representasse os pobres, os injustiçados, os órfãos e as viúvas, tudo bem, mas não, é uma minoria de uma intelectualidade doente, que quer impor à maioria suas opções imorais e ainda quer prevalecer contra todos. O bom senso resolveu tirar férias do mundo. As ideias de hoje são esquisitas, aberrantes, imorais, levianas e aplaudidas de pé por uma população que também está sem referência alguma de Deus. Somos uma geração podre, de pensamentos podres, de músicas podres, que revelam uma alma que não cresceu, birrenta, cheia de manias, trejeitos e costumes vis. Como já falamos, sempre há os remanescentes, e Deus os tem preservado, mesmo nessa época que nada diferenciava dos tempos de Isaías. Fica aí o alerta. O julgamento divino vem. No futuro, não muito distante, as gerações olharão para trás e, analisando a história, verá que regredimos moral e intelectualmente e passamos a ser semelhantes a Sodoma e a Gomorra. Isaías descreve de maneira explícita o cenário da sala do tribunal celeste no qual ele havia recebido julgamentos e acusações anteriores. Aqui, de maneira dramática, ele proclama as suas acusações, as acusações da corte. O juiz divino fez acusações contra os líderes de Israel por terem feito o povo se desviar. Olha, os líderes fizeram o povo se desviar. Os abusos dos líderes de Judá foram especialmente visíveis nos maltratos que os pobres sofreram. Aqui a responsabilidade cai mais sobre a liderança. Não será isso que acontece conosco nos dias de hoje? Nossas lideranças se esqueceram do Deus das bênçãos e foram atrás somente das bênçãos. E no caminho encontraram o diabo, que os enganaram e não voltaram mais. As mulheres altivas naquele dia. Toda a temática, por enquanto, tem sido feita com relação ao naquele dia.
E aqui, a partir do verso 16 até o capítulo 4, verso 1, veremos as mulheres sendo citadas numa geração de líderes e de homens corrompidos. Eles estarão também, elas, estarão também altivas naquele dia. A menção de mulheres atesta do governo em 3:12, assim como o foco repetido no dia do Senhor, naquele dia, levaram o profeta a pronunciar da parte de Deus esse oráculo contra as mulheres orgulhosas e ricas de Judá. E elas compartilhavam a maior parte da culpa de viver à custa dos outros. Seus adornos exteriores refletiam a atitude interior de orgulho e não de beleza e charme naturais aos seus maridos. Isaías 3:1 começa assim: Porque eis que o Senhor dos exércitos, tirará de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, a todo o sustento de pão e a todo o sustento de água. Esse é o verso de número 1. E o verso de 25 e 26 diz: Teus homens cairão à espada e teus poderosos na peleja, e as suas portas gemerão e prantearão, e ela, desolada, se assentará no chão. O Senhor traria terríveis desgraças a essas mulheres, no verso 24. E será que em lugar de perfume haverá mau cheiro, e por cima uma corda, e em lugar de escrepadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste luxuosa, pano de saco, e queimadura em lugar de formosura. Terríveis desgraças. No dia do Senhor, as mulheres seriam privadas de recursos e ficariam sujeitas a horrores. Até mesmo as portas de Jerusalém são personificadas. Chorarão e estarão de luto, como se juntando ao lamento feito pelo julgamento iminente. Salmo 24, verso 7. A salvação por meio do descendente do Senhor naquele dia. Isso é o que veremos no capítulo de número 4 amanhã. A salvação por meio do descendente do Senhor naquele dia. Encerramos a parte 3 e vamos dar continuidade agora à parte 4, a partir de amanhã. Não perca amanhã. Acesse aí o conteúdo escrito, porque tem muita informação, pelo nosso blog site jamaisdesista.com.br. Essa parte escrita você vai encontrar lá, com gravuras até. Acesse também nossa loja virtual, semeadores.com.br. Servimos você aqui no Distrito Federal, no Brasil e no mundo. Basta entrar em contato conosco que teremos preços excelentes para vocês de nossa literatura. Também temos nossa loja física no centro de Taguatinga. Faça-nos uma visita. Escute nossas orações a partir das 8h30 pela nossa rádio web Os Semeadores. Semeando mensagem de vida no http://ossemeadores.com, rádio.ossemeadores.com. Repetindo, http://rádio, sem acento, .ossemeadores.com. A todos um bom dia, fiquem com Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe o seu dia.